paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Atos, capítulo 7, do versículo 1 ao 60. A defesa de Estevão no Sinédrio. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitas agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, depois dele, a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão e a maltrataria por 400 anos. E eu julgarei a nação que eu tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Deu-lhe a aliança da circuncisão, assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, Isaque a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Livrou de todas suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. E a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar-se a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. Foram transportados para Sique e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Zique. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicasse. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e ele era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderia que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando ele, foi por ele visto e quis levá-lo à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matou o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Mídia, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinais, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés
Quando viu isto, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como um príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe apareça na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígio e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinais, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e o abandonou para que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportava-o-eis, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircunciosos de coração, e ouvido vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste. Amados, no capítulo 7 de Atos, do versículo 1 ao versículo 53, fala sobre a defesa de Estevão quando estava no Sinédrio. Ele contou a história desde Moisés, como Deus livrava o povo do Egito até os dias atuais, até o momento que ele estava ali. Ele fez a sua defesa perante o Sinédrio, de todas as coisas, de como Deus usara, de como Deus operava, desde Abraão, Isaque e Jacó. E, mesmo assim, o povo tinha uma dura cerviz. Mesmo ele falando, relatando de todos os acontecidos e até mesmo da morte de Jesus,
o povo ainda era duro em seu coração. Continuemos o versículo 54 em diante, a morte de Estevão. E ouvindo ele isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. Então, expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amados, do capítulo 7 de Atos, do versículo 54 ao 60, fala sobre a morte de Estevão. Mesmo ele relatando todas as maravilhas de Deus, mesmo ele falando do amor de Deus para com todos, muitos ainda encontravam-se com o coração endurecido, com fúria em seu coração, com os ouvidos tapados para ouvir a verdade. E mesmo diante de todos os relatos do testemunho de Estevão, ele também foi levado à morte, foi apedrejado até que morreu. Mas, antes mesmo dele adormecer, ele, pondo-se de joelho, clamou com grande voz ao Senhor, para que não lhe imputesse este pecado àquelas pessoas que estavam apedrejando. Amém? Oremos ao Senhor. Meu amado Pai querido, Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda honra, toda glória seja somente para Ti. Senhor, grata somos pela Tua palavra, ó Pai, que possamos ser libertos cada dia mais e mais através da Tua palavra, através dos testemunhos, Senhor amado, que aqui na Bíblia são relatados. Senhor, que possamos aprender mais e mais. Que não venhamos estar com o coração, Senhor, endurecido, nem os ouvidos tapados para ouvir a Tua voz, ouvir as Tuas palavras, Senhor. Mas que possamos dar testemunho verdadeiro de Ti, do Deus que opera, do Deus que faz milagre. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, Pai amado, Pai querido, seja conosco, Senhor, no nome santo de Jesus. Nos proteja, nos livre de todo o mal, Senhor. Abençoe a minha vida, abençoe a nossa casa, o nosso lar e aqueles que estão debaixo do nosso teto. Que as Tuas mãos poderosas sejam sobre a vida de cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.